vídeo aqui pra vocês. E hoje eu estou aqui, hoje é domingo, eu estou aqui toda produzida, né, por causa do Jogo do Brasil, que neste momento que eu estou gravando já aconteceu. Infelizmente a gente perdeu ali pra Noruega, né, uma tristeza. Mas é isso, né, bola que segue, em frente, mas enfim. A introduçãozinha foi eu me ajeitando, me arrumando, mas se vocês pararem pra perceber, né, a maquiagem não tá igual, o óculos mudou, foi porque aquela arrumação que eu fiz ali na introdução foi pra quarta-feira, no dia ali último dia de faculdade, a gente fez uma confraternização em que o tema era a Copa, então a gente tinha que ir com azul, verde, amarelo ali, né, as cores da Copa, pra fazer uma coisa mais legal, né, uma coisa mais temática. E aí eu gostei muito daquela introduçãozinha e por isso que eu deixei. Mas eu tô mais ou menos parecido, só teve algumas coisas que modificaram. Mas não foi isso que a gente veio falar, né? A gente veio falar sobre leituras, então vamos lá. Eu acabei de terminar, né, esses dois livros. Esse Depois daquele Verão, da Carley Fortune, não sei se fala assim, tá, gente? Me desculpa se eu estiver errado. E A Lâmina da Assassina, né, a história de Trono de Vidro, né, da Sarah J. Maas. E aí eu não sei se esse vídeo vai ser falando só minha opinião sobre esses dois livros, o que eu achei desses dois livros que eu terminei. O meu próximo livro que eu quero ler é esse aqui, O Ar que Ele Respira, da Brittany C. Cherry. E aí ele vem, né, eu comprei o box e é ele mais 3 livros, né, são 4 ao todo. E aí eu não sei, eu queria gravar um vlogzinho especialmente pra esse daqui, pra esse livro aqui, né, pra esse livro não, pra essa série, né, pra essa série de livros da Brittany C. Cherry. E eu acho que colocar nesse vídeo vai ficar muito grande, então até o final a gente vê aí, se eu for falar pouco da minha opinião sobre esses dois, quem sabe eu coloque essa série nesse vídeo também, ou talvez, eu acho que talvez seja melhor eu deixar ali para um próximo vídeo, né? Essa série do Elementos, série de Elementos da Brittany C. Cherry. Enfim, vamos falar sobre a opinião da opinião dos livros que eu li, né? A primeira, né, vou começar falando da A Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas. É um livro de contos ali do mundo ali de Trono de Vidro, né? Então, como que Celaena se tornou essa lenda. É um pouco da história dela ali, né? Esse livro tem 407 páginas. 407 páginas. Tem 5 contos no total. E aí os últimos contos, não os últimos, eu acho que desde o primeiro, a gente já vê por que ela foi... Como que ela foi parar, né, nessas minas de sal, né, em Dover, né, pra fazer trabalho forçado, né. Então aqui a gente vai saber um pouco de como isso começou, né, e no primeiro livro, né, Trono de Vidro, a gente já sabe que ela está na mina de sal, né, mas a gente não sabe como ela chegou até lá. Então, nesse livro, a gente tem um pouco de como ela chegou até ali. Eu li ele depois de eu ter lido, se eu não me engano, o terceiro livro de Trono de Vidro. E, sinceramente, eu já ouvi falar que era melhor ler ele depois de ler o segundo, depois de ler o terceiro. Eu acabei pegando ele depois de ler o terceiro. E eu achei que foi um pouco... tipo assim, eu queria muito saber o que ia acontecer no terceiro. O final do terceiro deu não deu um super plot, mas deu uma coisa de eu querer saber o que ia acontecer em seguida. É porque eu não posso contar muito com spoiler. Mas ela vai fazer uma coisa ali no final do terceiro que me deixou curiosa com o que ela ia fazer. E aí, eu peguei esse daqui, ele não é ruim, ele é muito bom. A gente sabe como que foi que ela parou nessas minas de sal. Mas deu uma cortada ali naquele clima, naquela vontade que eu tava pra pegar o quarto, se eu não me engano. Então, assim, eu não sei qual é a melhor ordem de ler, na verdade, porque se você for ler ele como sendo o primeiro, em vez de realmente pegar o primeiro, talvez você não se conecte tanto com a personagem. Pelo menos eu sinto um pouco isso, entendeu? Como são várias histórias, são 5 contos, parece que você não se conecta ao personagem. Porém, esses contos, eles também não são independentes. Eles são contos de... Como que eu posso falar? Eles são contos que um evento vai desencadear desde o primeiro conto. Tem um evento, né, uma coisa que ela faz, que desencadeia todas as consequências até ela chegar às minas de sal. Então não é uma coisa tipo assim, um conto quando ela era criança, um conto quando ela fica jovem. Não é assim. É contos de uma coisa que ela faz que vai desencadeando consequências até chegar às minas de sal. Então são contos que não passam muito tempo distante, assim.
Então, eu não sei. Pra mim, ler ele como se fosse o primeiro não parece muito bom, porque parece que você não é tão conectado com a personagem. Mas talvez, na minha opinião, seja bom ler ele realmente depois de ler o primeiro, que é Trono de Vidro. Em vez dele ser o primeiro, você lê ele primeiro pra iniciar a série, você lê Trono de Vidro, leia esse e depois continua normal. Talvez assim seja melhor. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre quando que você acha que é melhor ler esse conto aqui, esse livro aqui. Mas, tirando isso, vamos lá. Eu gostei do livro. Eu não sei qual é a nota dele. Talvez eu dê 4 estrelas. Foi um bom livro, sim. Eu gostei bastante. Porque, como eu disse, não foi contos soltos. Foi contos de um evento que trouxe consequências, que trouxe consequências, que trouxe consequências, até chegar em ela ir para as Minas de Sal. Então eu gostei. Eu acho que eu dou umas 4 estrelas para esse livro. Apesar de que tem algumas coisas que ela, tipo assim, ela não pensa. Ela tem tipo assim, a força bruta e tudo mais, a estratégia, mas ela, às vezes, pra ver a coisa que tá ali na frente dela, pensar um pouquinho mais, ela não pensa, porque ela confia muito no Ironby. Então, assim, foi isso que às vezes eu falava assim, minha filha, acorda, pelo amor de Deus, né? E você tá se deixando ser enganada de novo por ele. E tipo assim, tá, tudo bem. Vamos também contar que ela é uma adolescente de 17 anos, né? 17, eu acho. Eu acho que é 17, mas é uma adolescente, né? Assim. Então, e o Ironby eu não sei se eu estou falando certo, é como se fosse um pai, né? Já que ele criou ela desde criança. Então, isso também tem um peso, porque apesar dela saber que ele não presta, tem esse peso que ele que criou ela, ele que cuidou dela, né? Desde que ela era criança. Então, assim, tem isso, né? A gente tem que. Eu coloquei na balança, apesar de achar algumas ações dela meio burras, meio. Poxa, vê o que tá na sua frente, você não entendeu isso ainda e tal. Mas é uma coisa tipo assim, nossa, eu sei que você é ruim, mas você que cuidou de mim desde que eu era criança, eu confio em você, meio desconfiando. Mas pra gente que tá lendo, a gente tem vontade de sacudir ela. A gente tem vontade, porque tem algumas coisas que são, assim, imperceptíveis. Mas eu entendo ela também. Então, assim, eu dou umas 4 estrelas, eu acho, pra esse livro aqui. Eu gostei dele. Não achei ele ruim, não. Eu só achei ele que eu peguei ele na hora errada. Talvez se eu pegasse ele como realmente eu falei, depois de Trono de Vidro, seria um pouco melhor. Porque, tipo assim, pra falar que eu iria pegar ele depois de Trono de Vidro, eu teria que saber o final de Trono de Vidro. Eu não lembro se o final de Trono de Vidro foi realmente muito surpreendente. Eu não lembro disso. Mas, do terceiro, eu fiquei muito curiosa pra saber o que ia acontecer em seguida. E aí eu tive que quebrar o clima pegando esse daqui. Mas foi ótimo. Esse daqui aparece o Sam. E, sinceramente, gente, eu me apaixonei por ele. Eu gostei muito dele. Sendo bem sincera, eu gostei bastante dele. Pena que, né, enfim, quem leu sabe o que acontece com ele. Mas eu gostei bem dele. Pena que ele podia ter feito mais coisas junto com ela e infelizmente não teve como. Mas eu gostei bastante. Eu acho que um dos meus contos preferidos, deixa eu ver qual foi. Eu não gostei tanto da primeira, que é Assassino e o Lorde Pirata. Eu achei meio... Apesar que nesse, um spoiler aí, então dá tempo aí, mas é tipo assim, Selaiane e o Sam trabalham juntos. Então foi essa parte que eu gostei. Mas do lugar, da ambientação, do pirata, do Lorde Pirata, eu não gostei. A Assassina Curandeira foi, tipo assim, também meio... gostei que, né, por causa da curandeira, o que ela fez, né, ela ajudou a curandeira, mas eu acho que o que eu mais gostei foi realmente a Assassina e o Deserto. Foi muito bom esse conto. E Assassino e Império. Foi os dois que eu mais gostei. Mas ao todo o livro foi bom. Agora eu vou falar o que eu achei do Depois daquele Verão. Eu dou umas 3,5 estrelas pra esse livro aqui. Vamos pelas partes que eu gostei. Eu gostei dos personagens. Vamos pra sinopse. Eu sei que eu tô um pouco confusa hoje, mas vamos pra sinopse primeiro. A sinopse é que a gente tem... A história acontece nessa cidade, né? Que é Barry's Bay. E a gente tem 2 irmãos, o Sam e o Charlie. E a gente tem a nossa protagonista, que é a Percy. A Percy, ela compra um chalé, né? Nessa cidade que os irmãos vivem. E pra sempre passar ali os verões, os feriados. E que ela mora em Toronto, né? E os pais compram esse chalé pro verão e pra esses feriados mais prolongados. E aí, o Sam tem a mesma idade dela, né? E o Charlie é um pouquinho mais velho que ela. Eu gostei dos personagens, eu gostei do desenvolvimento deles. Só que eu achei que as coisas podiam ter se resolvido
um pouco menos de tempo. Eu acho que a Percy passa tempo, anos, na verdade, sofrendo por um erro que que ela podia ter voltado depois de algum tempo e contado tudo que aconteceu, se resolvido com as pessoas que ela precisava se resolver. Gostei dos personagens, gostei do começo, assim, do desenvolvimento deles. Achei um livro fácil e rápido de ler. Ele tem 280 e poucas páginas. Não é um livro muito grande, não. Gostei da mãe dos irmãos, né, que eu acho que é Sue, se eu não me engano. Ela poderia até ter aparecido mais, porque eu gostei muito da personagem dela mesmo. Eu acho que ela poderia ter aparecido mais em algumas cenas. Os pais da Percy, eles quase não aparecem também. Eu achei eles aparecerem bem pouco. E agora que eu já falei, né, eu vou começar a falar com spoiler. Então, se você não quer saber o que acontece, por favor, saia do vídeo. Eu tô falando aqui pra dar tempo de você sair do vídeo, se você quer ler, porque tem a série, né? E eu também tô doida pra assistir, então se você já assistiu, já leu o livro, já assistiu, me conte aqui nos comentários o que você achou. Eu tô dando tempo pra vocês saírem, né? Se você saiu, beijos, até o próximo vídeo. Se você ficou, é porque você quer ouvir minhas opiniões com spoiler. Então vamos lá, né? A Sam e o Sam e a Percy, eles, né, estão ali na adolescência, eles sabem que eles se gostam, então eles começam um relacionamento, porém o Sam, ele quer, né, ir pra faculdade, se mudar, e ele sabe que é muito difícil ter um relacionamento à distância, né, porque a princípio eles estão no ensino médio, ele mora numa cidade pequena, que é nessa cidade de Barry's Bay, ela mora em Toronto, então seria um relacionamento à distância, que eles só se veriam realmente nos feriados mais prolongados, no verão, enfim. Então, ele, ao mesmo tempo que ele gosta muito dela, né, amorosamente, para um relacionamento, tem todas essas questões envolvidas que uma adolescente de talvez pouca idade não soubesse como o que fazer, né, para manter esse relacionamento dando certo. E aí ele tem esse pensamento, então ele fala pra ela que não dá, né, naquele momento, pra eles naquele momento, ter um relacionamento à distância. Até aí, tudo certo, realmente, às vezes para as pessoas, né, adolescentes e tal, seja um pouco mais complicado. Porém, ele fala isso, só que as atitudes dele mostram outra coisa, porque obviamente ele gosta dela, então quando ela arranja um namorado em Toronto, né, e aí o namorado vai nas férias pra esse chalé, né, em que ele tem contato, né, o Sam tem contato com o namorado da Percy, ele fica com ciúmes, ele não é violento nem nada, né, não bate no cara nem nada, que não tem porquê, mas ele fica com ciúmes e a gente vê que ele fica estranho com ela e tal. E aí começa a primeira questão, tipo assim, pô, ou você faz dar certo, né, isso, você quer fazer isso dar certo, ou você deixa realmente pra ela encontrar outra pessoa e talvez algum dia, se você estiver preparado e ela estiver solteira, né, vocês conversam e se relacionam. Foi a primeira questão aí do livro, mas tudo bem, eu entendo, ele é adolescente e tudo mais. Só que aí ele passa num curso, né, alguns anos depois, acho que não sei quanto tempo depois, eu não sei se é um ano depois, ele passa num curso, né, durante as férias, que ele vai fazer pra entrar na faculdade, e aí começam os meus problemas com esse bendito desse livro. Aqui a gente tem um plot que eu não gosto muito, que é o plot de traição. Eu acho meio esquisito o plot de traição, tipo, a pessoa trai a outra e depois a outra consegue ficar de boa. Porém, esse plot de traição foi explicado. Sim. E aí foi que eu comecei a não gostar do personagem do Sam. Eu não comecei a não gostar dele, porque eu entendo que ele seja jovem, e aí ele foi, né, pra esse curso, e aí conheceu uma outra vida e tudo mais. Porém, ele tinha que ter um mínimo de, responsabilidade efetiva com a nossa protagonista, que é a Percy. Ele avisa desse curso no último momento, quando ele já é aceito, já tá realmente certo que vai, né, pra esse curso. Ele avisa no último momento pra ela, faltando, tipo assim, poucas semanas pra ele ir. Depois, quando ele chega pra fazer esse curso, ele não fala com ela, ele não liga pra ela direito. Na visão dela, que a gente só vê a visão dela no livro, até parece que ele nem faz questão da presença dela. Então, assim, foi nessa parte aí que eu comecei a não gostar do personagem do Sam. Eu pensei, poxa, já que você gosta dela, vocês estão no relacionamento, faz isso dar certo, né? Teve até uma parte que ele falou assim, que eu fiquei muito tipo, oi? A gente se fala uma vez por semana pelo telefone. Eu fiquei, uma vez na semana? Sendo que vocês estão distantes, vão ficar distantes por mais tempo. Eu fiquei tipo assim, não gostei do Sam. Porque parecia que ele achava que a Percy estaria ali sempre disponível pra ele. Que ele não precisaria fazer o mínimo pro relacionamento deles darem certo, que ela sempre estaria ali pra ele. Eu fiquei, tipo, muito chocada. E aí eu comecei a não gostar do livro. Porque eu comecei a não conseguir acreditar no casal, que é o Sam e a Percy. Eu comecei a não conseguir acreditar neles mais. Mas enfim,
O que acontece é que ele faz isso, a Percy se sente excluída, né, dessa parte da vida dele, com toda razão, né? Quem também não se sentiria. Porém, ela não termina, né? E o Charlie começa a lhe dar uma atenção especial pra ela, porque ele viu ela também crescer de uma certa forma, apesar de que ela e o Sam eram muito, muito amigos, ele também era amigo de toda forma, viu ela crescer e tal. E aí o Charlie, vendo que ela ficou triste e tudo mais, começa ali a tentar animar um pouco, né? E aí eu acho que nessa parte eu gostei mais do personagem do Charlie. Porque eu acho que quando o Sam sabe que vai embora, o Charlie também sabe, e chama muitas vezes ele, tipo assim, como se ele fosse idiota e burro de não contar ela antes. E eu acho que ele tava mais que certo disso. Ele, talvez, se ela fosse ficar com o Charlie, se ela ficasse com o Charlie, eu acho que ele teria um pouco mais de noção nessa parte do que o Sam teve. Pelo menos pelo que ele fala, às vezes, tipo assim, com o irmão, que o irmão tá sendo idiota, tipo, você não contou pra ela isso ainda. Então eu acho que o Charlie, se ela ficasse com o Charlie teria um pouco mais dessa noção que o Sam não teve. E aí que eu comecei a gostar mais do Charlie, a Percy Charlie, do que Sam e Charlie. Entendeu? Então assim, eu gostei do livro, mas esses aspectos me fizeram dar essa nota. Sim. Ai, gente, eu queria ter gostado mais, porque eu ouço falar muito bem desse livro. Só que quebrou totalmente pra mim coisa de Sam e Percy. Tá bom que o Sam era adolescente, tudo bem, a gente entende. Só que aí o Charlie começou a dar uma atenção especial a ela. E aí a gente vê que talvez ele tivesse essa responsabilidade que o Sam não teve com ela. Teria esse respeito maior com ela que o Sam, ele não teve. E aí acaba que, né, ela acaba ficando com o Charlie. E aí depois o Sam pede ela em casamento, ela não aceita, também não explica o porquê que não aceita, não fala nada. Pede um tempo, ela vai embora, nunca mais volta. E aí é isso, só que o Charlie, né, acaba contando pro Sam em uma das férias, acaba contando pro Sam, o Sam sabe tudo, enfim. E aí depois de muito tempo, a Percy tem que voltar pra cidade, porque aconteceu uma coisa trágica, né, depois de muitos anos. E aí ela e Sam se resolvem. Enfim, é isso. Mas foi isso que eu não gostei do livro, realmente eu tava gostando, porém essa coisa do Sam me fez desgostar dele, me fez não torcer muito pelo casal, apesar de eu entender que ele era adolescente. Mas é isso, gente. Foi essa a minha opinião, e além de não ser um livro que eu acho que vai ficar na minha memória, porque, assim, apesar de eu ter gostado da construção, não foi um livro que eu fiquei, ah, meu Deus, que eles fiquem juntos logo, que não sei o quê. Eu tava curiosa pra saber por que eles não tinham ficado juntos, mas eu não tava super torcendo. E aí também não teve nenhum momento dramático. Eu gostei também da mãe, né, voltando ao sem spoiler, eu gostei também da mãe dos irmãos, né, do Sam e do Charlie, gostei dela. Os pais da Percy, não tem nenhuma opinião sobre, realmente. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, dei minha opinião sobre as minhas últimas leituras. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.